Mãe paga fiança de 282 mil dólares, mil reais, perdão, após o filho matar o pai e um ano depois é assassinada pelo próprio filho. Um jovem de 17 anos matou a mãe a facadas na Flórida, um ano depois de atirar e matar o pai em Oklahoma, nos Estados Unidos, segundo a polícia. Colin Griffith ligou para a emergência informando que a mãe, Catherine, de 39 anos, foi esfaqueada no pescoço durante uma briga. Segundo o jovem, ela teria ido para cima dele com uma faca, mas acabou caindo e feriu a si mesma. Militares foram ao local e declararam a morte dela. De acordo com o gabinete do xerife do condado de Polk, o jovem não cooperou com as investigações e exigiu um advogado ao ser perguntado sobre o que aconteceu. Logo que chegaram ao local, os investigadores notaram que a cena encontrada não correspondia com a história descrita pelo adolescente. Vizinhos relataram à polícia que mãe e filho gritavam um com o outro do lado de fora da casa e viram Colin agarrar a mãe pelos cabelos e arrastá-la para dentro de casa, enquanto ela implorava para que ele parasse. A autópsia de Catherine mostrou que ela morreu de um ferimento profundo de faca no pescoço, que foi considerado inconsistente com um ferimento acidental. A avó do jovem informou à imprensa que ele tinha problemas. No ano passado, durante uma discussão, Colin assassinou o próprio pai, Charles Robert Griffith, no Dia dos Namorados. Na época, ele tinha 15 anos e afirmou que foi encurralado pelo pai em um quarto e atirou 2 vezes, uma no peito e outra na cabeça. A mãe de Colin pagou 50 mil dólares, o que seria, na cotação de hoje, aproximadamente 282 mil reais de fiança para tirá-lo da prisão. Pouco tempo depois, as acusações foram retiradas, pois a legítima defesa não pôde ser contestada. Legítima defesa não pôde ser contestada. Em que mundo a gente está em que o filho é capaz de matar o próprio pai e a própria mãe ao mesmo tempo? O que está acontecendo com a humanidade, Max? Essa é uma daquelas cenas que jamais se espera de um filho, né? Que foi criado ali com todo o amor. Acredito que os pais deram a esse jovem todo o apoio para que ele pudesse ser pessoa de bem no futuro, dando estudo, dando uma qualidade de vida. Infelizmente, ele assassina o pai e a mãe, de alguma forma, como foi dito na matéria, paga a fiança desse jovem, que posterior vinha a ser o seu assassino também. Tem situação que, infelizmente, a família não deve, de alguma forma, não vou dizer não sentir um remorso de ter alguém da família envolvido em algo tão cruel, que é o do exemplo do rapaz ter matado o pai. Mas acredito que as consequências que a lei determina deveria deixar à disposição da justiça e, de alguma forma, para que ele soubesse, entendesse que aquele ato, apesar de alegar legítima defesa, o que pode ser entendido agora é que, de fato, não teve legítima defesa no caso do pai. Ele assassinou o pai, agora assassina a mãe. Mostra um total descontrole de um jovem, matou o pai acho que com 15 anos, ele vai ter o que, 16 anos hoje, de menor ainda aqui na nossa legislação brasileira, mas que já tem 2 assassinatos das pessoas que ele mais deveria amar. Infelizmente, a mãe pagou com a vida a fiança que ela pagou para o filho sair da cadeia. É uma coisa assim que, para quem acredita em Deus, para quem é religioso de alguma forma, quem é cristão e quem não é cristão, o amor que você sente pelos pais é tão grande que é impossível pensar na possibilidade de você ferir seus pais dessa forma tão grotesca. Eu achei estranho porque a polícia teve a capacidade de perceber que na cena do crime, que a cena do crime não correspondia com os relatos do garoto, mas eles não conseguiram resolver o mesmo problema relacionado ao pai. Não conseguiram identificar que, ao invés de ser um assassinato, na época, foi legítima defesa. E a mãe pagando por essa fiança, a mãe chancelou o que o filho fez com o pai. Que tipo de família esse menino vivia, né? É que, na verdade, no primeiro assassinato dele, no qual ele mata o próprio pai, a família, de alguma forma, eu passo a entender nesse momento, já com o pagamento da fiança, que a família, de alguma forma, tentou proteger esse jovem da justiça. E aí,
não, não satisfeito do que ele fez com o pai, ele assassina a própria mãe depois. O que mostra que filhos precisam ter limites, independente de qual o nível social da sociedade. Precisa ter limite, cobrar que faça o certo, se errar, ter o castigo merecido dentro do que pode ser feito pelos pais, mas de forma alguma passar a mão na cabeça, porque hoje a gente não sabe ainda qual vai ser as consequências dele daqui para frente, mas futuramente, se estiver na rua, poderá ser um risco para qualquer outro, ou da família mesmo dele, a avó, como cita na matéria, ou até outra pessoa que não faz parte da família poderá ser vítima do assassino, de fato, agora, o rapaz que matou as pessoas que mais amava ele, que eram os pais. Eu acredito que sim. Os pais, dificilmente a gente vê pais que não amam o filho. Existem as exceções, porém, mas não acredito pela relato e pelas fotos apresentadas, esse rapaz era bem cuidado, tinha uma família com bases, né? Residência, então não há de se dizer que ele foi maltratado, que ele não teve oportunidade na vida. Nasceu eu penso que nasceu com esse instinto de cometer crimes, que quando você mata o próprio pai e a mãe, não tem limites para que o futuro seja melhor de uma pessoa dessa. Ele precisa agora ficar encarcerado, porque vai saber se esse gosto por matar não vai se expandir ainda mais depois que ele se tornar adulto. Bom, para você que está com a gente até agora, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com a gente. É importante a sua participação. Se você quer assistir esta e outras matérias, mais matérias sobre o Brasil e do mundo, política, entretenimento, cultura, vai no nosso site www.qcenews.com. Vou repetir, www.qcenews.com e aproveite com a gente. É um prazer ter você conosco. Vamos para a nossa próxima matéria. Rússia expulsa 6 diplomatas britânicos acusados de espionagem. As expulsões dos diplomatas, tanto ocidentais quanto russos, que trabalham na Rússia, como russos que trabalham em países ocidentais, tornam-se cada vez mais comuns desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022. As autoridades da Rússia decidiram retirar as credenciais e expulsar 6 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Segundo os serviços secretos russos, o FSB, os 6 funcionários de alta patente foram enviados para a Rússia por uma divisão do Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros, com o objetivo de infligir uma derrota estratégica na Rússia. Numa reportagem, a televisão estatal russa diz que os diplomatas tiveram encontros com grupos de defesa dos direitos humanos, considerados agentes estrangeiros, um rótulo dado habitualmente a figuras ou organizações críticas do Kremlin. A porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse concordar com a decisão de expulsar os diplomatas, declarando que a embaixada britânica em Moscovo tinha ido além dos limites estabelecidos pela Convenção de Viena. Esta decisão acontece enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido visita Washington para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir o tema da Ucrânia e a eventual autorização do uso de armas ocidentais para atingir alvos na Rússia. As expulsões dos diplomatas, tanto ocidentais que trabalham na Rússia, como russos que trabalham em países ocidentais, se tornaram cada vez mais comuns desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022. Nem o Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros e nem a Embaixada do Reino Unido de Moscovo quiseram comentar sobre a notícia. Não tem muito o que se comentar, né? A expulsão dos diplomatas é como se fosse uma forma de cortar esse cordão umbilical que mantém essa união dos países dentro de outros países, né? Elimina-se a diplomacia de forma considerável. Eu acho que pela questão da guerra estar acontecendo como está acontecendo, manter os diplomatas seria uma forma também de mostrar a boa vontade desses países, encontrar de certa forma a paz. O que você acha? Vendo a matéria, eu acredito que os diplomatas tiveram um grande lucro conseguir sair do país sendo expulso. Não tiveram uma condenação maior, dado que o governo da Rússia é ninguém menos do que o ditador Putin, né? Que recentemente teve a acusação de ter mandado assassinar o seu opositor
que era candidato também naquele país e foi preso e depois veio a falecer. Então, expulsar os diplomatas sob as alegações de espionagem, eu acredito que seja mais narrativas. Eu não teria coragem de ser um diplomata num país igual à Rússia, um governo desse nível, que há anos, mais de anos já ataca um país vizinho ali, assassinando inocente, e dentro do território dele. O diplomata ter recebido a pena apenas de ser expulso, eles precisam levantar as mãos para os céus e agradecer porque saíram vivos, porque espionagem nesse país que é governado por esses ditadores, a pena não chega nem sonhar em ser expulso. Eles pagam, às vezes, com a própria vida e tiveram sorte nessa ação do Putin, que foi tão bonzinho, entre aspas, com eles. Pode ser também que não aconteceu a espionagem, mas foi uma forma de conseguir fazer com que expulsasse e que essa espionagem, na verdade, não acontecesse de forma literal também, né? Como a gente diz, em países ditatoriais, a gente nunca tem informação correta, porque nunca se tem a informação correta. Então, a gente vai ficar com a informação que recebemos. Tomara que outros diplomatas pensem bem, como você mesmo falou, pensem bem de aceitar essa proposta de poder ir para a Rússia e viver lá, né, como diplomata. A gente viu aí o diplomata da Venezuela que invadiu ali, queria invadir o espaço diplomático ali da Argentina, no país ali na Venezuela, e tiveram que sair dali corridos para não serem presos, sequestrados ou até assassinados. E o Brasil passou a tomar conta do prédio ali da diplomacia da Argentina. Então, ir para um país que não tem liberdade de expressão, que não é democrático, por mais que tenha essa suposta aliança, chega uma hora que o ditador ele sempre vai querer mais. E apenas sonhar que alguém está conspirando contra o seu país já é motivo para que eles tentem silenciar essas pessoas, muitas das vezes tirando a própria vida desses cidadãos de outros países que estão ali cumprindo o papel, no caso específico, de ser diplomata, representar o seu país, do qual seria parceiro, a exemplo aí da Rússia. Como mencionei, eles deram sorte de serem apenas expulsos. Estão vivos e espero que não volte mais ali colocar a vida em risco novamente. É isso aí, vamos para a nossa próxima matéria. Elon Musk critica projeto de lei australiano sobre desinformação. O governo defende medida